Você já se perguntou como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira? Como um único ato de coragem pode reverberar por décadas, mudando o curso da história para sempre? Hoje, vamos mergulhar na vida de uma mulher que, com sua quietude e sua força, se tornou a faísca que acendeu uma das maiores revoluções sociais do século XX. Muitos de nós crescemos com a imagem de Rosa Parks como a mãe do movimento dos direitos civis, a senhora que se recusou a ceder seu assento em um ônibus. Mas você sabia que Rosa Parks não foi a primeira pessoa a se recusar a ceder seu assento em um ônibus? Essa é apenas uma ponta do iceberg de uma vida dedicada à justiça. Prepare-se para descobrir a história não contada, a profundidade e a vastidão do legado que ela deixou. Quando eu era criança, como muitos de vocês, ouvia falar de Rosa Parks, e a história do ônibus era quase um conto, um ponto fixo na nossa memória coletiva. Mas, conforme fui crescendo e aprofundando meus estudos em história, percebi que havia muito mais em sua história do que apenas aquele famoso ato de desafio. Havia uma vida inteira de preparação, de engajamento, de ativismo silencioso e persistente, que culminou naquele dia em Montgomery. Junte-se a mim enquanto exploramos toda a extensão do impacto de Rosa Parks, a mulher cuja vida foi, em si mesma, uma obra de resistência. Para entender Rosa Parks, precisamos entender o mundo em que ela vivia. Um mundo onde a cor da sua pele determinava onde você podia sentar, onde podia beber água, onde podia estudar, onde podia, literalmente, viver. Era um sistema brutal de segregação racial, conhecida como Leis Jim Crow, que institucionalizava a inferioridade de pessoas negras. Nesse cenário, a coragem era não a exceção, mas uma necessidade diária. Rosa Parks, nascida em 1903 no Alabama, cresceu em meio a essa realidade opressora. Sua educação foi marcada por escolas segregadas e pela constante ameaça de violência. Mas, desde cedo, ela aprendeu com sua família a importância da dignidade e da resistência. Sua avó, uma ex-escrava, incutiu nela a necessidade de nunca aceitar a injustiça. Muito antes daquele dia no ônibus, Rosa Parks já era uma ativista. Ela foi secretária da seção local da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor em Montgomery por mais de uma década. Trabalhou incansavelmente registrando casos de discriminação, investigando crimes raciais e incentivando pessoas a se registrarem para votar. Uma tarefa perigosa em um estado que usava táticas intimidatórias para impedir o voto negro. Ela não era uma figura passiva, esperando por um momento grandioso. Ela estava ativamente construindo as bases para a mudança. Ela era uma educadora, uma organizadora, uma guerreira silenciosa que sabia que a liberdade exigia esforço contínuo. Sua vida foi um testemunho do poder da ação local e persistente. E então, veio aquele dia fatídico. 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks estava voltando para casa do trabalho como costureira. Cansada, mas com a dignidade intacta, ela sentou-se em um assento na seção do meio do ônibus, onde pessoas negras podiam sentar, desde que não houvesse brancos em pé. Mas o ônibus encheu, e o motorista exigiu que ela e outros 3 passageiros negros cedessem seus lugares para passageiros brancos. Um a um, os outros passageiros negros se levantaram, mas Rosa Parks, ela permaneceu sentada, não por estar fisicamente cansada como muitos pensam, mas por estar cansada de ceder. Cansada da injustiça. Cansada de ser tratada como cidadã de segunda classe. Sua recusa não foi um impulso. Foi a culminação de uma vida de indignação e uma decisão consciente de confrontar o sistema. A prisão de Rosa Parks não foi o fim, foi o catalisador. A comunidade negra de Montgomery, já organizada e exausta da segregação, viu na coragem de Rosa Parks o ponto de ignição necessário. O que se seguiu foi o boicote aos ônibus de Montgomery, um dos atos de desobediência civil mais significativos da história. O boicote durou 381 dias mês de semana. Pense nisso, por mais de um ano, milhares de pessoas, na sua maioria trabalhadores e donas de casa, recusaram-se a usar os ônibus. Eles andavam milhas, organizavam caronas, formavam redes de solidariedade para ir e vir do trabalho. Eles enfrentaram assédio, ameaças e a pressão econômica, mas sua determinação era inabalável. Foi nesse período que um jovem e carismático pastor, chamado Dr. Martin Luther King Jr., emergiu como líder. O boicote não apenas colocou o Dr. King em evidência nacional, mas também demonstrou o poder transformador da ação coletiva
e não violenta. Ele provou que quando a comunidade se une, mesmo sistemas mais arraigados podem ser desafiados e derrubados. O boicote aos ônibus de Montgomery marcou um ponto de virada definitivo no movimento dos direitos civis. Mas a história de Rosa Parks não termina com o fim do boicote. Longe disso, após aquela vitória monumental, ela continuou a ser uma ativa defensora dos direitos civis por toda a sua vida. A mãe não se aposentou. No entanto, sua vida não foi fácil após Montgomery. Ela perdeu seu emprego e enfrentou ameaças constantes. Em 1957, ela se mudou para Detroit, onde continuou seu trabalho incansável. Ela foi assistente administrativa por congressista John Conyers Jr., onde ajudou a defender os direitos civis e a justiça social. Ela trabalhou com diversas organizações, participou de campanhas, fez palestras e escreveu. Seu compromisso inabalável com a justiça e a igualdade não era apenas um lema, era a essência de sua existência. Ela inspirou incontáveis indivíduos a se juntarem à luta, mostrando que a perseverança e a integridade podem mover montanhas, mesmo quando as montanhas parecem intransponíveis. O legado de Rosa Parks vai muito além de um assento de ônibus ou de um boicote. Sua coragem e sua atitude desafiadora se tornaram um símbolo duradouro da luta contra a injustiça racial e social em todas as suas formas. Sua história continua a inspirar gerações, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, a defender o que é certo e a lutar por uma sociedade mais justa e equitativa, em um mundo que ainda enfrenta desigualdades, preconceitos e injustiças. A vida e o legado de Rosa Parks continuam incrivelmente relevantes. A luta por justiça social é contínua. Sua história nos lembra do poder imenso da ação individual na criação de mudanças duradouras. Não é preciso ser um líder de massas para fazer a diferença. Às vezes, basta uma pessoa, um ato de coragem e uma convicção inabalável para iniciar uma revolução. O poder da resistência. Abraçar o legado de Rosa Parks significa entender que a mudança começa conosco. Começa com a coragem de dizer: não há injustiça, de levantar a voz pelos que não podem, e de trabalhar incansavelmente por um mundo onde a dignidade e a igualdade sejam uma realidade para todos. Rosa Parks não foi apenas uma mulher que se recusou a ceder seu assento, ela foi a mulher que, com um ato de coragem, acendeu uma revolução e nos deixou um mapa para um futuro mais justo. O que você fará com essa inspiração? Se a história de Rosa Parks te tocou e te inspirou, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram as histórias que moldaram nosso mundo. E me diga nos comentários, qual parte da vida de Rosa Parks mais te impressionou? Sua opinião é muito importante.